Olá, estamos iniciando o nosso podcast Jovem Catholic, um podcast voltado totalmente para a nossa juventude e para a nossa sociedade em geral, com temas de relevância para a nossa juventude, né, católica, e que vão trazer para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, temas que precisam ser ouvidos, trabalhados, refletidos para uma juventude com um olhar mais fraterno, mais feliz e mais próxima de Cristo também. Hoje nós trazemos para o nosso podcast o nosso convidado Valnei Cardoso. Seja bem-vindo, Valnei Cardoso. Obrigado pelo convite. Valnei é filho do nosso diácono Elídio, diácono Elídio Cardoso, da nossa diocese de São Raimundo Nonato. Fica à vontade, Valnei. Obrigado. Valnei, o nosso podcast de hoje, a gente está trazendo como tema o seio familiar católico, né? As influências e as perspectivas de vida que essa influência da religião traz para a juventude, né? Sim. E aí eu queria te perguntar, quais as contribuições, né, que a tua religião, os teus ensinamentos na tua fé que você segue, na nossa religião, o catolicismo, teve na formação do teu caráter, como também distinguir, né, os segmentos que a gente precisa ter para alcançar a vida eterna. Sim, eu ter nascido num lar católico já é grande bênção que eu agradeço a Deus, porque Deus dá para cada um a medida certa da salvação dele, né? Com certeza. E eu agradeço a Deus por ter nascido num lar católico. Eu costumo falar uma história que é o seguinte, tinha um homem que ele pedia a Deus todo dia para ganhar na Mega Sena. E todo dia ele ia no Santíssimo, ele ia na igreja e pedia, meu Deus, deixa eu ganhar na Mega Sena, deixa eu ganhar. E isso constantemente, durante o mês. E aí, um dia Deus se irritou e falou, pelo menos compre o bilhete. E assim somos nós. Eu nasci num berço católico, pai católico me ensinou as coisas a se seguir, mas aí também vai depender de mim comprar esse bilhete, para mim seguir as tradições daí. Me ensinou a orar o terço, nós orávamos sempre em família, mas aí eu tenho que comprar esse bilhete, tenho que fazer valer depois, porque não adianta eu conhecer, mas não prosseguir com aquilo. Então, para mim, teve grande influência e hoje em dia eu vivo tentando melhorar mais, buscar mais a santidade. Tem coisas que eu sei que tenho que melhorar, mas ter nascido num berço católico com um pai que me ensinou as coisas, isso agregou muito e me agrega até hoje e tenho certeza que eu vou levar para sempre. Isso é muito bom, né? Porque os Sim. ensinamentos que a gente tem desde o nascimento, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é criança, não está ainda tendo certeza, não está prestando muita atenção, mas o que vale é o exemplo, né? O que Sim. vale é o ensinamento desde criança. E realmente, nascer em um seio católico cristão é uma bênção, né? Pois é, e hoje em dia eu vejo os jovens, tem pais que ensinam, muitos não têm, mas muitos têm. Dentro da família, ensinam os filhos, mas como o mundo está tão acelerado, eles não conseguem comprar esse bilhete. E esse bilhete é você seguir aquilo que sua família ensinou, que ela ensinou a tradição da igreja. Muitos ensinaram. E aí o jovem não compra esse bilhete, não tenta seguir. Pede santidade todos os dias, mas não busca, não se esforça. Pede o dom da graça da castidade, mas não se esforça. Pede a Deus o dom da graça de não viver em pecado mortal, mas não se esforça, não segue os 10 mandamentos. Não segue nada. E aí fica pedindo a Deus sempre, meu Deus, me dá a graça de ser santo, me dá a graça de viver uma pureza, de ser um jovem que não é da bebedeira, que é um jovem voltado para Cristo, que tenha prazer em ir à igreja. Aí pede a graça, mas não faz o mínimo de esforço.
É isso que o jovem hoje em dia tem que comprar esse bilhete. Ser um jovem que viva verdadeiramente os mandamentos. Justamente, porque o caráter também do jovem, ele vai ser moldado diante do que você é ensinado. Sim. E se a gente tem 10 mandamentos da lei de Deus, e a gente tem 5 mandamentos da igreja e outros diversos ensinamentos que Cristo nos deixou, e a gente cria os nossos filhos, né, diante desses ensinamentos, né, perante a eles, o caráter dessa criança, desse jovem, né, ele vai ser influenciado completamente, né? Eu creio que tem acontecido também contigo. Sim. E a gente tendo consciência dos ensinamentos é bem mais fácil seguir, né? Porque a gente sabe que existe uma grande parcela hoje em dia da juventude que nem conhece nem se interessa em conhecer Cristo e os seus ensinamentos, né? Sim. É igual eu falo, tem muitos jovens que se dizem ser católico, mas é aquele católico xoxo, igual comida sem sal. E você já experimentou comida sem sal? É Péssimo, ruim né? demais. Exatamente. Ruim demais. Não tem, você tem que ser um católico, onde você chega, você inala ser católico. A felicidade no seu olhar. Então, não podemos ser católico xoxo. Chegou, tem alguém precisando de você, de que você fale a verdade, ensine, mostre, chame ele e vá conversar, mas não deixe. Não deixe aquele jovem se perder, viver em pecado mortal. Não deixe de forma alguma. Quantos jovens estão se perdendo porque nós, jovens católicos, não temos coragem de falar a verdade. Omitimos para se sair grande, não ser visto como aquele jovem que é tradicional, cruel. Não, nós temos que falar. Não podemos deixar os jovens viver no pecado. Hoje em dia tá uma moda de você ser um jovem que parece que você andar em festa e viver naquela bebedeira, escutando aquelas músicas. Hoje em dia não é mais pecado. Sim. E é pecado. Justamente. Assim como é pecado você omitir suas orações diárias, Sim. é pecado venial você omitir suas orações diárias, é pecado isso também. Então temos que buscar comprar o bilhete e ir atrás. Não pedir esse bilhete e nunca se esforçar por ele. Eu costumo chamar isso, dentre os grupos de jovens onde eu frequento, né, onde eu coordeno, de a gente tomar cuidado para não ser um católico de IBGE, né? Católico Sim. de IBGE é aquele que quando a gente pergunta qual a tua religião, a pessoa responde, eu sou católico. Mas quando vê se ele está praticando, raramente vai estar, Sim. ou vai estar em 50%, né? Ou em algumas partes. E aí a pessoa, mesmo conhecendo os ensinamentos que Cristo nos deixou para que possamos seguir e alcançar a vida eterna, muitas vezes o jovem acaba caindo em pecado, né? Por status, porque os outros vão, eu também vou. Fulano comprou isso, eu também vou comprar. Fulano fez isso, eu também vou fazer. Sim. Fulano anda assim, eu também vou andar. Então, assim, hoje em dia o mundo tá muito cheio de modinha, né? E tá levantando muito, muito a juventude, que são os primeiros a serem atingidos. A gente sabe Sim. hoje que os primeiros a serem atingidos por qualquer nova moda, né, que vá surgir é a juventude. Por ser os primeiros a terem acesso, serem os primeiros a serem influenciados e muitas vezes imaturos até em sua relação com Cristo, né? Sim. Por isso que eu falo, não devemos deixar ser levados pela modernidade, pelas coisas que são recentes. Tem jovem que pega uma coisa que foi fundada há 100 anos atrás, 200, e quer seguir aquela tradição, uma tradição que é totalmente fora da igreja. A nossa tradição foi formada há 2000 anos atrás. E aí os jovens querem sair. Por isso que eu falo, jovens, vamos buscar ser igual aos santos. Aos santos da Igreja Católica. Se nós seguirmos, vamos pegar a vida de um santo, de Santa Teresinha, mais recente, São Carlo Acutis, que é o mais recente agora, que vai ser, ele é beato, mas vai ser santo. Sim. E vamos seguir a vida desses jovens santos. Mas também temos os apóstolos. Você segue a vida dos apóstolos para você ver. Você não tem como se perder. Aí eu falo, você quer ser santo? Lê o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus.
5, 6, 7, 8. Se você ler ele, tentar entender, ver o que os santos padres da igreja falam sobre eles, você vai ser santo. Não tem como. Você ter a salvação é diferente de ser santo. Você querer ser salvo de qualquer jeito, vivendo aí, pode até ser, mas ser santo é diferente. Você tem que inalar a santidade. Justamente. Tua fala, Valnei, me lembrou bastante de uma frase que o nosso bispo emérito, né, Dom Eduardo Zielski, ele sempre falava quando estava diante da juventude, né? Ele perguntava quem queria ir para o céu. E aí todo mundo levantava a mão. Depois ele perguntava quem queria ser santo, né? Porque no céu só entra quem é santo. Sim. Né? E aqui a gente está numa busca constante por melhorar, por a santidade, por alcançar realmente um dia ser digno de entrar na casa do Pai, né? Na morada do Pai. E aí poucos realmente queriam, né? Fazer essa transformação na própria vida. Sim. Porque, de fato, é uma transformação. Diante do mundo que a gente vive hoje, das modernidades, das modinhas que a gente vive hoje, é, de fato, um desafio trazer a juventude para a santidade. É um desafio enorme, mas temos que passar isso para os jovens, que eles têm que ser firmes. Eu sei que a formação do jovem, quando está começando ali, ele fica meio perdido, mas ele tem que seguir a tradição. Tem que ver que o que Jesus ensinou, o que ensinou os apóstolos, é a verdade. Nós temos que seguir. Não vamos deixar ser levados por essas modinhas que tem. Vamos ser firmes, porque se nós somos firmes, nós vamos conseguir. Agora, se nós levarmos uma vida xoxa, igual comida sem sal, que não tem quem coma, só aquelas pessoas que estão doentes, que é o jeito de tirar o sal, vive, mas é um sofrimento. Então eu falo, temos que ser firmes. Não tem outra opção. Temos que tentar ser santo. Ser salvo é diferente de ser santo. Ser santo vai direto para o céu. Agora, quem não vive tentando se livrar dos pecados veniais, já está livre do pecado mortal. Mas temos que se livrar dos veniais para tentar ser santo. Senão vamos para o purgatório pagar essas penas. E olha, pode demorar muito e o sofrimento não é pouco. Verdade. Eu sei que é difícil, mas vamos lutar, é possível. Olha quantos santos novos. No Antigo Testamento era bem mais difícil, tinha poucos. Depois que veio o Novo Testamento, olha quantos santos surgiram. Não dá nem de contar. Então, não tem como você conseguir ser uma pessoa santa, você sendo um católico xoxo, um jovem sem sal e um jovem que não compra o bilhete, que não busca a santidade, que não busca viver a castidade, um jovem que não consegue desviar o olhar das coisas pecaminosas, que não consegue se livrar dos vícios. Tem jovens que passam o dia no celular passando vídeo e vídeos imorais de pornografia se acabando. Não tem como ser santo se você não falar, hoje eu vou comprar esse bilhete. Eu vou sair desse vício. Eu não vou mais viver pedindo a Deus que me dê a santidade, sendo que eu não compro esse bilhete. Não tem como. Então temos que ser fortes e dizer, basta, por hoje basta. Eu vou ser santo. Eu vou buscar me livrar dos pecados veniais. Eu vou buscar me livrar dessa procrastinação que é deixar sempre para amanhã a oração. Eu vou buscar todo dia ter meu momento de oração. Se você não consegue ter um momento de oração pela manhã, tenta à noite, mas acorda mais cedo, pelo menos 5 minutos. 5 minutos e ora, faz uma oração de manhã. Para mim, em casa é bem corrido eu ter oração de manhã, que eu já acordo com os meninos cedo, chorando e tudo. Mas só que eu coloco o fone de ouvido e fico escutando pregações dos padres da Igreja Católica. E isso para mim é uma oração. Sim, você já amanhece refletindo, sim, né? Sim, eu passo ali 30 minutos ouvindo
E à noite eu tenho o meu momento de intimidade com Deus, que nós todos devemos ter Sim. a sós. E eu tento buscar essa santidade e eu quero que todo mundo tente. Eu não sou perfeito, mas eu estou tentando buscar ser santo. As pessoas que vivem comigo sabem que eu não sou perfeito, sabem que eu tenho falhas, que eu sou uma pessoa falho, mas eu estou tentando buscar e eu quero alcançar, porque no céu só entra pessoas santas. Então vamos buscar largar esse vício da procrastinação, de deixar tudo para depois. Vamos buscar ter nosso momento de oração diária. Na parte da manhã eu acho que é o melhor horário. Por quê? Porque você vai começar seu dia bem com Deus, já conversou com Deus, falou com Já Deus. começa O dia, entregando ali sua vida, né? o Seu dia vai dia, ser melhor. justamente. E eu falo, não desistam, não desistam, sejam firmes, busque a tradição da Igreja Católica e siga firme. Seguir fielmente, E né? quem está falando isso para nós? Quem está falando não é o Valnei Cardoso aqui, não. Quem está falando é os apóstolos que falaram, é os santos. Sigam eles, que conseguiram a santidade. E principalmente Jesus, né? Que Sim, pediu e continua pedindo em sim, suas palavras que a gente siga os seus sim, ensinamentos, né? Que a gente possa caminhar como pessoas que queiram alcançar o céu, né? sim. Ou no Sermão da Montanha de Mateus, começa Jesus explicando tudo direito o que a gente tem que fazer. É tão Sim, rápido o Sermão da Montanha, uns 3 capítulos você consegue ler ali, consegue entender. Se você for todo dia ali diário, eu vou ler um pouco disso. Você vai conseguir ser uma pessoa melhor, mais santa. Não adianta você ter em casa uma Bíblia e você não pegar ela para ler, para refletir. É em vão. Está ali apenas de enfeite. sim. Valnei, diante dessas explanações, a gente tem em mente, né? Que o jovem, ele precisa, sim, caminhar em busca da santidade todos os dias, né? E a gente sabe que nós somos falhos, né? Todos nós somos, e nós estamos aqui nessa terra justamente Sim, buscando a santidade, buscando sim, o caminho que nos leva a Cristo, né? Nós não queremos outro caminho, nós queremos o caminho que nos leva a Ele. E o caminho que leva a Cristo justamente vai ser o mais cheio de pedra, um caminho que muitas vezes vai ter espinhos, porta vai ser, estreita, a sim, a porta porta estreita. estreita, vão vir tentações, porque o mundo vai apresentar isso e a gente vai ter que ser forte. E Sim, diante disso, né, das influências, né, que um seio familiar católico traz na vida de um jovem, eu gostaria de saber, né, como influenciou a tua vida como jovem, como pai de família, né? Porque você tem uma família, 4 filhos, né? Tua esposa. E também como profissional, né? Porque eu acredito muito que quem é cristão, ele é cristão dentro e fora da igreja. Não adianta só você amar o próximo dentro da igreja, você tem que em casa ser a mesma coisa, você tem que ser da mesma forma também no trabalho, nas suas convivências diárias. Então, eu queria saber a influência que o teu seio familiar te trouxe para as tuas áreas que você hoje está inserido na tua vida. igual eu falei no começo, tem grande influência, porque se eu não tivesse nascido no seio católico, de um pai que me ensinou a orar desde novo, desde que eu me entendo por gente, eu conheço o pai me ensinando a orar o terço, aquelas orações mais antigas do Santo Anjo, com Sim, Deus me deito, com Deus me levanto, Augusta Rainha do Céu. É, então, para mim, foi de grande influência e eu passo isso para os meus filhos. Todos os dias eu tenho um momento à noite também com eles de oração, coloco para a noite. E aí eles já sabem orar, já sabem aquelas orações que meu pai passou para mim. está Então, passando então sim, a tradição é, religiosa de geração em geração, né? estou passando essa tradição. É igual eu falo, né? Eu gosto de falar de vez em quando lá em casa que uma moeda de ouro no fundo do mar, ela tem valor, mas o valor dela é para ela. Agora, se alguém pega aquela moeda do fundo do mar, coloca para fora e passa para outra pessoa, aquela moeda tem bastante valor, mais ainda.
Então é isso que eu falo. Se você tem uma fé que foi passada, eu tive essa fé, que meu pai me passou os ensinamentos, e eu pego só para mim. Sou egoísta, não passo para meus filhos, não passo para um jovem que está precisando, não passo para ninguém. Eu sou igual àquela moeda no fundo do mar. Tem valor, mas o valor é para ela própria. Não significa quase nada. Então, nossa fé tem que expandir para as pessoas. Não podemos deixar morrer e ser igual aquela moeda de ouro no fundo do mar. Então, tem grande influência e eu busco passar esses ensinamentos que meu pai me passou. Agradeço demais a Deus por ter me colocado num seio católico que me ensinou a tradição. E eu tento sempre melhorar, buscar ser uma pessoa melhor, ver onde estou errando, porque nem todo mundo vai conseguir passar um ensinamento todo, porque criança é agitada e tal. Sim. E aí você tem que buscar, você tem que comprar esse bilhete, igual eu estava falando no começo. E aí depois que você compra, que você busca viver a santidade, aí você aprendeu ali, o jovem aprendeu, casou, vai passar para a família, vai passar para os filhos, vai passar para a esposa, depois participa de um grupo de jovens, de um terço dos homens, vai passar para aquelas pessoas que estão ao seu redor, Sim. no trabalho, você vai viver ser uma pessoa mais santa. Precisou dar uma palavra com um amigo ali, um colega de trabalho, você vai mostrar, vai acolher aquela pessoa. E com Vai se certeza, mostrar uma pessoa cheia de Deus, né, em sim, todos os ambientes e vai transbordar esse amor de Cristo, amor ao próximo em todos os ambientes, né? sim, é isso que eu falo. Temos que passar, não podemos deixar nossa fé guardada para nós. Porque se a gente deixa, a gente é egoísta. A gente não quer ver o outro salvo. Querendo ou não, é isso. Nós não podemos ser católicos xoxos. Não podemos de forma alguma. Não podemos ser católicos igual comida sem sal, igual eu venho falando. Temos que buscar ser uns católicos de verdade, firmes, que ensinam os jovens o caminho certo. Então, teve grande influência e tem e vai ter até o resto de minha Eu vida. acredito. Acredito fielmente, porque quando a gente é influenciado, né, desde criança, vai modulando, né, o ser que você vai se tornando, vai se tornar no futuro, né? Sim, E aí o período da juventude, eu gosto muito de pensar que é um período de transição, né? Você tá saindo ali, você é criança e você tá saindo ali da fase de criança para a fase de adulto, né? E aí uhum, você tem ali no meio a juventude. Período de muitas decisões, de muita dedicação nas áreas mais diversas da vida, né? Pessoas vão estudar, vão começar a trabalhar, vão descobrir um mundo, né? Cheio de atividades que muitas vezes vão desfocar, né, do sim, que realmente essa pessoa nasceu para ser, né? sim, Todos nós nascemos com um único objetivo, né? Objetivo de alcançar a santidade, de ir para o céu. E aí, quando a gente começa a ter influências positivas, né? De uma religião onde nos leva a ser melhor no lado profissional, na família, como jovem, né? Eu conheço muitos jovens que são até menores de idades, que são viciados, né? Em álcool, cigarro. sim, E a gente sabe que essas pessoas, se elas tivessem influência desde criança, né? Até chegar na juventude, também na fase adulta, por uma família que tivesse ensinado os melhores caminhos, né? Também não generalizando, porque muitos são ensinados e não querem realmente seguir o caminho, mas, infelizmente, alguns não tiveram essa luz, não sim, tiveram esse caminho, sabe? E é muito importante e eu fico muito feliz em saber disso, né? Que o teu seio familiar, ele influencia e sim. influenciou, né? Na forma como você é como profissional, como pai de família, como jovem, né? Um jovem que realmente sabe o valor da família, sabe o valor que a vida cristã tem. E não é fácil você viver sendo um católico que tenta agradar a Deus, porque o mundo hoje em dia prega praticamente tudo ao contrário. No seu trabalho, te forçam a fazer coisas totalmente contrárias. Ah, estou fazendo um trabalho aqui de nutricionista, voluntário, passando uma coisa.
Não pensa que não, já passam para você colocar panfletos de anticoncepcional para as pessoas, negócio de DIU. É uma coisa que está implantada, enraizada, e isso é errado, entendeu? A igreja, ela ensina aquelas pessoas que são casadas eh, na igreja católica a ter o método natural de Billings, mas hoje em dia está generalizado essa parte de você usar anticoncepcional e isso a igreja não autoriza. Então eu falo para você que está nisso, vamos deixar de lado, é errado. E eu falo várias outras coisas. Os jovens hoje em dia estão deixando fazer como se fosse normal ter uma vida sexual fora do casamento. E isso é bastante errado. Isso influencia na área do trabalho, aquelas picuinha de malandragem, você escuta ali uma coisa ou outra e você fica, meu Deus, eu falo para você, por isso que eu digo, tem que ser firme, não podemos errar. Eu sou casado, mas quem é casado, quem é padre, quem é solteiro vive a castidade, porque no casamento também se vive. É o homem ser fiel à sua esposa, a esposa ser fiel ao marido. O padre tem que ser fiel a Deus, tem que viver a castidade também. O solteiro também tem que viver a castidade. O jovem está se perdendo muito nisso, nessa Os parte. ensinamentos, né, Sim, da religião católica, os ensinamentos de Cristo, eles estão se perdendo em meio estão se ao perdendo. mundo de hoje, né? Ao E, mundo de modernidade, de atualizações, ao mundo que hoje em dia a internet, ela domina, né? Ela domina muitas sim, decisões que são feitas, né? E aí, como eu te falei no início, a juventude, ela recebe praticamente que primeiro as informações, seja de vídeos de pornografia, seja de vídeos de influencers que não levam a pensar no positivo, ao lado cristão, e sim ao lado pecaminoso, né? Que uhum, vão realmente destruir os pensamentos, né? A pecar por pensamentos, em ações, em sim, palavras, né? E vão levando a juventude a um caminho de desordem sim. realmente na vida, né? E uma coisa que você tocou aí que é bastante importante, pensar pecar por pensamentos é pecado igual. Sim, Jesus mesmo falou, se você pensou, desejou aquilo, você já pecou. Então você que é um jovem, que é casado, que tem uma esposa e você vive no mundo, não pode passar uma mulher que você se perde o olhar, já deseja, você está em pecado. Isso é errado, isso te tira do céu. As pessoas estão achando que não existe mais inferno e nem céu, porque eu vejo um mundo totalmente desordenado. Então temos que buscar essa santidade e não com é fácil. certeza. Com certeza. E a gente precisa também pensar nas futuras gerações, né? E aí a gente, quando foi pensar num convidado para inaugurar o nosso podcast, a gente pensou muito bem. E aí, pensando em você, que é um jovem, pai de família, pai de 4 filhos, a gente também pensou na parte em que a tua religião ela influencia na vida dos seus filhos, né? E aí você me falou que já tem um momento de oração com eles à Sim. noite, né? Eu gostaria de saber como que você conduz eles na fé, se eles frequentam a igreja, se eles já são habituados à missa. Sim, eles frequentam sempre o que eu posso, eu estou levando. Não é fácil levar todos de uma vez, mas Sim, sempre que dá, eu estou levando. Eu queria contar uma história e no meio dessa história eu vou falar o que eu fica à tento vontade, fazer viu? para eles. É, um dia estava tendo uma crise no inferno e o anjo decaído, o capeta, o Lúcifer, ele foi e reuniu todos os capetas que estavam lá no inferno e convocou uma reunião e disse o que é que está acontecendo, que não está vindo mais pecadores para cá. E aí vamos fazer com que as pessoas venham para cá. E aí ele disse, eu quero opiniões. Aí um capeta já antigo lá levantou a mão e foi e falou, eu tenho uma ideia. Vamos fazer com que o ser humano gaste.
muito, pegue e gaste, só pensa em gastar dinheiro. E aí eles vão gastar, vão comprar e vão ter que trabalhar. Aí vão viver para comprar, gastar, trabalhar. Comprar, gastar, trabalhar. Quando pensa que não, a vida dele já acabou, se foi, morreu, não teve momentos de oração, não teve tempo de ir à missa, não teve tempo de fazer caridades. Vai acabar aqui no inferno. Aí o Lúcifer lá estava disse, uma boa ideia, mas eu vou querer mais uma sugestão. Aí outro foi e levantou a mão e disse, eu acho que nós devemos fazer com que o ser humano perca o amor próprio. E aí ele vai só olhar para a vida do outro no TikTok e vai desejar aquela vida de riqueza, não tem daquela pessoa e vai sentir raiva, inveja e vai falar mal. Vai desejar ter a vida do vizinho e não tem, vai fuxicar, vai falar mal e não vai ser feliz com si próprio. Vai terminar a vida, vai vir para aqui. Morrer, não teve tempo de orar, não teve tempo de rezar, de praticar caridade, de ir à missa. Vai acabar aqui. E o Lúcifer disse, boa, gostei, mas eu quero ouvir mais uma. E aí tinha um capetinha estagiário. E estagiário gosta de dar opinião, né? Levantou a mão e aí foi e falou, tenho uma ideia. Aí ele disse, fale qual é a sua ideia. Aí ele foi e falou, eu acho que nós devemos fazer com que o ser humano ache que vai viver para sempre. Acho que vai ser eterno. E ele, mas como que isso vai fazer com que eles venham para cá? Eles vão achar que vai viver para sempre, vai deixar sempre para amanhã, para depois, e vai deixando e deixando, por fim vai acabar aqui no inferno. E assim muitos jovens hoje em dia vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã e acabam no inferno. Moral da história, essas três coisas que eu falei, essas situações aí, acontecem muito hoje em dia. Os jovens só pensam em consumir, ter poder, ter dinheiro para ostentar uma moto boa, um carro bom. O tal do status O hoje em status dia, no né? Instagram, ter milhares de seguidores e só viver para isso, para dinheiro. Outros desejam tanto as coisas dos outros, vivem ali naquela inveja, não tem mais nem amor próprio. Muitos acabam até se matando, se suicidando e acaba no inferno. E isso de deixar para depois, sempre para depois, essa procrastinação leva muitos jovens para o inferno até hoje. Até hoje está implantado isso. E eu passo isso para os meus filhos. Essas três coisas que levam a maioria dos jovens para o inferno, eu passo para eles desde novo. Eu ensino eles desde pequeninho. São crianças, mas você já ensina, Sim, né? quando eles não entendiam praticamente nada, que você acha que eles não entendem, mas você vai vendo a evolução. Eles mais novos já conhecem as orações, já sabem, muitas vezes falam sobre esses assuntos que eu passo para ele e vai sendo uns jovens que não é tão interesseiro só nos bens materiais e eu passo sempre para eles o seguinte, que nós estamos nesse mundo aqui apenas para uma coisa, para buscar o céu, para buscar a santidade. Aqui é como se fosse uma prova nossa, como se nós estivesse se preparando para ir para o céu. Sim. O nosso único propósito é esse, não é dominar o mundo. Do que adianta você conquistar o mundo inteirinho? Eu falo para os meus filhos, de que adianta? E são pequenos, e eu já falo, do que adianta vocês conquistar tudo nesse mundo, tudo, ter bastante poder, mas perder. Eu ensino também que pode conquistar as coisas do mundo e deve, porque nesse mundo a gente tem que viver. Pode ser um rico bom, um rico que seja solidário, que faça as doações, mas que não tenha aquele apego, que não faça do dinheiro seu Deus. Que tenha dinheiro, mas que o dinheiro não seja seu Sim, dono, não é isso? sim, que não coloque o dinheiro acima de tudo, que faça qualquer coisa por dinheiro. E hoje em dia está tão difícil, todo lugar, você ser um jovem que segue a Deus, que não deixa
o dinheiro dominar, que não deixe essas situações dominar. É difícil, porque até para você conseguir um serviço hoje em dia é mais complicado, porque é tudo envolvendo jogo de política, essas coisas de dinheiro. E aí, se você não faz isso, se não faz isso. E o jovem católico, ele, antes dele pegar um emprego, ele pensa muito. Será que esse emprego vai me levar para o céu? Eu não vou deixar com que isso me leve para o inferno. Por exemplo, estão pedindo para que eu faça uma coisa contrária aqui, minha fé. Divulgar essas coisas pecaminosas, essas anticoncepcionais, essas camisinhas, essas maldades, divulgar festas mundanas. Isso não faz divulgar tanta maldade. Não, não vou aceitar. Eu não vou aceitar. A não ser que eu converse com essa pessoa e ela diga, não, não precisa você fazer isso. Você não vai estar fazendo, você não vai estar influenciando. Mas não é fácil para ser católico hoje em dia. Você leva uma cruz. Muitas vezes você perde dinheiro. Você abdica de ganhar dinheiro para ser uma pessoa mais santa. Sim. E por isso que eu falo que é difícil, porque as pessoas colocam o dinheiro acima de tudo e muitas vezes você está precisando daquele dinheiro. E você diz, meu Deus, eu vou ter que deixar esse serviço, porque isso me leva à distância, me leva ao mal. Mas só que tem uma coisa, se você tem fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, Deus não vai deixar você desabrigado, não vai deixar você desamparado, não. Pode ter certeza. No Sermão da Montanha, Jesus Cristo mostra bastante isso. Olha os pássaros, eles não plantam, não fazem nada, mas Deus sempre coloca lá as comidas para ele, as frutas, e eles não precisam nem plantar. E tem para eles. Imagine para nós que somos filhos amados dele. Ele vai deixar faltar? Não vai. Basta ter fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Eu acredito muito que o teu ensinamento com os teus filhos está influenciando e irá influenciar eles na juventude, né? Apesar deles serem todos crianças hoje, né? Sim. O mais velho tem 6 anos, né? 6 vai fazer 7 Vai agora, fazer nesse 7. mês. Pronto. Eu me lembro muito bem de quando iniciou, quando eu comecei a perceber que eu estava me tornando uma católica, né? Eu nasci no seio familiar católico também, meus pais são católicos, e eu me lembro que quando eu entrei na primeira comunhão, né, na catequese para fazer a primeira comunhão, eu vinha de um histórico de que eu não perdi um domingo de missa, porque minha mãe fez aquele hábito em mim. Eu tinha o hábito de todo domingo, eu tinha aquele compromisso de ir para a missa. Eu comecei isso muito pequena, né? Fui batizada muito pequena, eu iniciei a minha vida cristã muito pequenininha, indo para a missa, né? Como a gente tinha um pouco de dificuldade para chegar na paróquia em si, né, eu sempre tive vontade de participar de outros grupos que colocavam crianças, né, como a infância e adolescência missionária, né, não tive oportunidade, mas tinha vontade. Sim. Desde criança tive essa curiosidade. E aí minha mãe foi me levando sempre os domingos para missa. E isso hoje influencia na jovem que eu sou, né? Hoje, aos meus 23 anos, eu entendo o significado da missa, o sacrifício que acontece a cada missa. E eu entendo que a minha semana, a minha vida e o meu domingo, eu tenho um compromisso inadiável. E que nada eu posso colocar à frente, né? E que quando acontece um imprevisto, que eu não consigo ir, aquilo me dói. Porque eu fui influenciada, né? Eu fui criada daquela maneira. Isso é muito bom, porque a gente, vendo que você está passando a sua tradição, os seus ensinamentos da sua religião, da sua fé católica para os seus filhos, a gente percebe que lá na frente a gente vai ter uma geração que também vai continuar essa história, né? E é muito importante, muito importante. Eu quero que eles sejam pessoas que prorroguem, que leve para frente o católico, a tradição. Eu quero que eles não deixem morrer. Eu estou semeando ali aquele fruto, porque eu sei que quando eles crescerem, eles vão ter o livre-arbítrio. Só que quando você coloca aquele ensinamento para ele, ele vai lembrar um dia. Sim. Se ele se perder, mas ele vai lembrar e ele vai voltar. Com certeza. Igual aquele filho pródigo, né? Sim. Ele voltou. Ele voltou porque ele sabia. Eu sei porque eu já fui isso.
eu já saí, eu já foi aquele filho pródigo que saiu da casa do pai, que fez muita coisa, mas voltei, por quê? Porque tive um ensinamento, eu sei que aquilo me faltava dentro de mim, eu sei que aquilo ali me chamava. Quando eu estava bem afastado, algo tocou no meu peito e disse: eu preciso voltar. Meu pai me ensinou que era assim e tem que ser assim. E eu me lembro como hoje, quando eu decidi voltar, eu procurei o Padre Alaécio, que eu tenho um imenso carinho por ele, nunca vou esquecer que foi ele que me ajudou bastante nisso. E teve grande influência e eu vou levar para sempre. Mas tem que você comprar o bilhete, ser aquele jovem que busca. Eu fui atrás. Deus me deu a graça, ele enviou uma graça para mim. Eu já tinha enviado várias e eu rejeitava. Mas na última eu peguei, agarrei aquela graça e disse: eu vou ser um jovem diferente, um católico que busca ser santo, que leve meus filhos à santidade. Isso é muito bom, né? Muito bom porque a tua base, ela é fortalecida com a palavra de Cristo, né? Quando a gente tem jovens que têm uma base, né? Que elas conhecem a palavra, por mais que se percam pelo caminho, eles saberão para onde voltar, né? Sim, é, é bem difícil um jovem que teve uma educação ali na fé católica que ele vá se perder. Mas se um dia ele chegar a se perder e ele tiver uma chance, ele vai lembrar que ele estiver passando por aquela situação, ele vai lembrar daqueles ensinamentos e vai voltar. Ele Sim. tem o poder de decisão nas mãos dele. E ele vai voltar. Eu tenho certeza disso, assim foi comigo e assim é com muitos. Se tem algum jovem que está longe de Deus aí, busque a santidade, busca vir. O céu e o inferno existem. Sim. Não é história de carochinha, de que as pessoas chamam, né? Não, não é brincadeira. Existe sim. É só você olhar tanto os ensinamentos da Bíblia. O jovem hoje em dia tem que ler a Bíblia. Eu sei que os jovens estão tão acostumados com celular, mas vale a pena você ler no celular? Vale sim. Não é ruim, mas só que já é um lugar de distração. Aí você vai procurar distração. Vai na Bíblia que não tem distração. Pegue ali. Se você pegar e ler pelo menos 3 minutos, você já leu alguma coisa. Começa com 3 minutos e depois vai crescendo. Sim. Eu tento manter um tempo de leitura diário da Bíblia de pelo menos meia hora. Mas eu comecei menos, eu comecei com 5 minutos. Hoje em dia eu consigo mais. Tenho bastante dificuldade em rezar o terço, mas eu sempre, quando eu lembro assim, tento rezar porque eu sei que o terço é de grande importância e estou sempre rezando. E eu falo para vocês, tem que se voltar, porque não é brincadeira. Tem o inferno e o nosso único propósito aqui na terra é conquistar o céu, Com seguir ao certeza. céu, ser santos. A gente, todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem essas duas escolhas, né? Para onde seguir. A gente tem dois caminhos. Um caminho mais estreito, difícil, que muitas vezes vai ter um terreno arenoso, cheio de pedras e espinhos, que nos leva a Cristo. Porque vai Sim, ser um caminho que vai ser mais pesado. A cruz, ela é pesada, né? sim, Ela não é leve. E vai ter um caminho cheio de tentações, que é quando acontece quando um jovem ele se perde pelo caminho, né? Quando um jovem se perde, quando ele conhece os ensinamentos, não é nada mais, nada menos do que tentações. As tentações do mundo derrubam sim, um jovem, derrubam qualquer pessoa, né? E sim, aí, quando a gente sabe do que Cristo nos ensina, do que ele nos chama, que nós somos filhos dele, a gente sabe para onde voltar. E a gente reconhece que a gente está vivendo em pecado e a gente precisa retornar à casa do Pai, né? E sim. através de oração, de amigos que nos levam a esse caminho, como o Padre Alaécio foi na sua Sim, vida. meu grande amigo. Exatamente. Pessoas assim, que transmitem o amor de Cristo, a gente vai retornando ao lugar de onde a gente nunca Sim, deveria ter saído, né? é o que eu falo. Nós temos que buscar isso, porque se nós estamos aqui nesse mundo apenas para viver de qualquer jeito, a seguir o modismo que os jovens hoje em dia faz
usam as drogas, fazem a bebedeira por moda, com medo de não ser um colega legal, um amigo legal. Não E ser aí, aceito naquele é, grupo, né? Porque eu não fumo tal coisa, eu não bebo tal coisa, não vão gostar de mim, né? Eu não tô na moda. é igual eu falo, o cigarro, a maconha, é tudo chupeta do capeta que chama. Ali ele destrói. Não tem como você ser uma pessoa normal com aquilo ali. Destrói o ser humano. Eu falo para você, jovem, que está vendo esse podcast aqui, saia das drogas se você estiver, porque aí é uma destruição que não tem fim. Venha buscar ser uma pessoa santa, saia desse pecado. Vamos tentar. Se você, que é um jovem que está aí, já vive na santidade, na santidade não, está buscando a santidade, vive longe do pecado mortal, vive longe do pecado mortal, vai à missa dominical, vai os dias de preceito, busca estar longe do pecado mortal, de não ferir ali nenhum dos mandamentos, mas busca viver longe dos veniais, porque os veniais vai te puxando ali, quando você pensa que não, você já está pecando mortal de novo. E aí é tentar, quando você pecar, não perder a esperança, vai e volta, pede a Deus, eu não vou fazer mais isso. Eu vou ser um jovem que busca a santidade, eu vou me livrar da procrastinação, eu vou todos os dias me livrar desse pecado venial que é a procrastinação, que é sempre deixar a oração para depois. Eu vou me livrar de ser um jovem arrogante, de ser uma pessoa arrogante. Eu vou tratar bem meus vizinhos com bom dia, com boa noite. Não vou ser aquele jovem que chega no lugar e trate as pessoas mal. É assim, esses problemas de procrastinação e de vícios, né, são muitas vezes adversidades da vida, né? São problemas, são desafios que a juventude enfrenta, que qualquer um está propício no mundo de hoje, infelizmente, dependendo das influências e das também companhias que você tem, né? Por isso a gente deve selecionar muito bem com quem a gente está dando a mão para ser amigo, dando a mão para poder ser o seu companheiro, não é Sim. isso? E Uhum. aí a gente hoje, tendo em vista que temos tantos atrativos, né, para a juventude, diante das adversidades da vida, Valnei, dos problemas mesmo que você enfrenta como jovem, como pai de família, como cristão por inteiro, né? Você consegue ver a mão de Deus em tudo, até nos momentos difíceis, ou para você ter paz de espírito, né? Porque para ter paz de espírito a gente precisa entender que tudo que acontece nas nossas vidas, nada sai do controle de Deus. Ou você vê que isso é algo a ser melhorado como pessoa, como cristão na sua vida? Eu consigo ver a mão de Deus em tudo. Tem momentos que é bem difícil, mas você, por exemplo, um momento que a pessoa passa por uma morte, um desemprego, é um momento bem difícil ali. Sim, Ou alguém que esteja passando por uma situação de doença. É um momento totalmente difícil, mas você tem que ver a mão de Deus em tudo. Você tem que ver que se Deus está colocando aquela doença para você, é você aceitar e ver que aquela doença pode te trazer um bem melhor. Possa ser com ela que seja a sua salvação através dela te faça uma pessoa melhor. Assim é comigo. Quando eu estou passando por um momento difícil, eu lembro que antes desse momento difícil, eu estava um servo meio que liberal, meio que tranquilo, pecados veniais aí à torta e à direita. Então eu lembro disso. Aí quando vem o sofrimento, eu lembro, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser uma pessoa boa. Já pensou se eu vou hoje, hoje é meu dia, a morte chega como ladrão, né? Não diz a hora e nem o dia. E aí sim, você não está preparado. Então Deus envia essas dificuldades, essas cruzes para te fazer lembrar dele. Deus envia na alegria também, mostra para você se voltar para ele, mas Deus também, quando vê que o servo não está atendendo, ele envia aqueles momentos de dificuldade para chamar. Chama na alegria e também chama na tristeza, nas sim. cruzes. Eu já passei muito por isso.
E eu consigo diferenciar isso. Tem momentos que Deus me dá uma alegria, porque Ele vê que eu estou tão triste, abatido com aquilo, e Ele me chama de volta naquilo. Mas muitas das vezes é mais na tristeza, porque você já está tão rebelde ali, e aí Deus coloca aquela cruz ali para você se voltar mais para Ele. Você ser um Justamente. jovem mais de oração. Quando você pensa que não, você passou um mês e você não orou. Perdeu sua oração que você tinha diária. A gente precisa entender, né, Valnei, que o jovem católico, ele precisa ter um direcionamento, não é? E aí a gente pode pensar o seguinte, né, quando a gente passa por adversidades, eu costumo pensar o seguinte, que é muito fácil você seguir a Cristo quando você tá na alegria, quando você tá prosperando, Sim. quando tudo tá indo bem. Muito fácil, é muito fácil você dar graças quando tudo está indo bem. Chama muita gente E isso. chama As muita igrejas gente. hoje em dia que pregam essa prosperidade tá cheia. Sim, exatamente. Mas quando a nossa vida ela está difícil, que tudo está indo por um caminho difícil, a cruz está pesada, desemprego, morte em família, doenças, enfim, são esses problemas que vão tirando realmente o sossego, né, dos jovens e de todas as pessoas. E aí, quando as pessoas estão passando por isso, a gente precisa entender que precisa ter Deus do lado para passar por aquela adversidade, por aquele problema, né? E aí, as pessoas que não andam com Cristo todos os dias, elas tendem a cair. Elas tendem a desanimar, tendem a desacreditar que Deus existe. Muitas pessoas se questionam, muitas pessoas deixam de orar, deixam de ir à igreja, deixam de ir à missa. Inclusive, muitas pessoas mudam de religião quando acontece alguma adversidade na vida. E aí a gente precisa entender que Jesus, ele está contigo diante de todos os momentos que você passar na sua vida. Sejam eles bons ou ruins. Principalmente nos ruins. Sim. É o momento que Jesus está mais perto de você ali. Eu não me lembro direito, mas eu acho que foi Santa Teresinha. Se não foi Santa Teresinha, foi Santa Teresa d'Ávila. Que ela estava num momento tão difícil, passando por um momento difícil. E ela não tinha, parece que aquela coragem nem de falar uma Ave Maria, rezar ali. Estava com dificuldade, assim nós temos. E ela foi para o Santíssimo e ficou contando os blocos da parede. E aí ela teve uma visão e Jesus falou para ela que ali foi o momento que ele teve mais próximo dela. Foi naquele momento, justamente. Então, o momento que a gente está com a cruz pesada. A cruz mais pesada é Deus que está nos mantendo ali, nos segurando e nos abraçando. E aí faz você sustentar para você amar mais Ele, para você amar Deus, para você ser próximo dele. Com certeza. Muitas vezes nós estamos seguindo a Deus só por temor ao inferno. E isso não é errado. Pelo menos você tá. Mas depois que você começa a seguir Ele assim, começa a vir o amor, você começa a ter medo de machucar Deus. Você começa a ter medo de ferir a Deus. Você faz um pecado ali, você diz, meu Deus, isso não é bom. É assim quando você começa a namorar. Aí você casa e aí você tem sua esposa, sua namorada. Quando você pensa que machucou aquela pessoa, você fica como? Arrasado, não vou fazer isso. Isso aqui vai machucar aquela pessoa. E assim devemos ser com Deus muito mais. Exatamente. Mais. Justamente. E muitas vezes Deus usa das adversidades, né, dos nossos desafios diários, para também chamar a atenção daquele jovem. Porque Sim. muitas vezes Jesus deu a graça, deu um momento de alegria, e mesmo assim aquele jovem não foi capaz nem de agradecer por aquela graça. A gratidão foi algo que faltou, né? Então a gente também tem aqueles momentos difíceis para poder a gente levantar a cabeça, olhar para o céu e saber que a gente precisa agradecer pela vida que a gente tem. E se a gente está passando por algum problema, a gente deve crer que aquele problema só vai ser resolvido nas mãos de Deus. Porque se a gente colocar nas mãos do mundo, ele vai desviar. Ele vai falhar e aquele caminho não vai ser bom para você. Tudo que vier do mundo, que a decisão vier do mundo, ele pode parecer muito bonito no início, muito bonito, muito frutífero, mas depois ele vai apodrecer.
E aí o que vem de Deus, né? As decisões que vêm de Deus, as alegrias que vêm de Deus e as graças que a gente recebe até depois de vencer um momento difícil, estando ao lado de Deus, a gente percebe o quanto a gente é mais forte se estiver na presença dele e o quanto a gente não é nada se a gente não estiver com Deus, se a gente não pedir a presença dele o tempo todo e realmente clamar pela misericórdia dele. Sim, a gente aqui falando desse assunto, de você sentir a mão de Deus nos sofrimentos, né? Eu lembrei aqui dos apóstolos, dos discípulos que passaram por momentos de cruzes pesadas e muitos morriam sorrindo e desejando a morte. A cruz estava pesada, mas para eles estavam com Deus, eles estavam enxergando o céu ali já. E eles morriam sorrindo e as pessoas não entendiam. E foi aquilo ali que fez vir até nós, e nós virar católico, foi isso ali, aquele amor deles. Nós ver a forma que Cristo morreu, dando aquele amor. E os apóstolos todos, em exceção João, né, que foi tentado ser morto, colocaram ele num caldeirão de óleo quente e ele não morreu por graça de Deus. Mas os outros todos morreram mártir e morreram felizes. Sim. A cruz, Jesus estava ali, eles estavam enxergando o céu. Olha, São Lourenço, eu lembrei justamente dele. Foi morto queimado e aos poucos, né? E ele sorria, pedia para virar do outro lado. Assim, esse lado já sou bastante, vai para o outro lado e sorrindo, porque ele estava enxergando a Deus, ele estava desejando o céu naquele momento. Ele não estava mais enxergando o sofrimento ali na terra. Justamente. Aquele sofrimento ali de estar queimando ele naquela grelha não era nada diante da graça que ele sabia que estava próximo a alcançar a casa do Pai, Sim. Não é isso? Então, São Lourenço, ele é realmente um exemplo muito forte de ser confiante e feliz até nos momentos de dificuldade, Sim. O que é algo muito difícil. A gente falando aqui parece ser algo muito fácil, mas não é. Na vida real a gente sabe que é doloroso, que a gente desanima, que a gente fica realmente triste, mas a gente precisa se reerguer em oração. A gente precisa rezar, oração de proteção, a gente precisa se apegar mesmo com Deus e a gente precisa confiar fielmente de que Ele é quem vai realmente nos tirar daquele local, nos tirar daquele sofrimento. Sim, é o que eu falo por jovens. Não fique... Eu sei que é bom você ficar só no celular naquelas orações que já tem ali escrita e tudo, mas nós devemos ter nosso momento de oração, de intimidade, de conversa com Deus. Vai diante do Santíssimo e pede aquela oração sua íntima, que Deus vai entendendo aquilo ali. Vai pedindo a graça, de Deus te dar a mansidão e de te dar a coragem de comprar o bilhete, de ser um jovem que não nega. Hoje em dia não tem mais aqueles mártires, é mais difícil, né, de sangue, que é igual os apóstolos morreram, mas ainda existe. Mas tem um mártir branco, que é aquele mártir que você nega a fé, que você luta para não negar. A gente vive a vida tentando ser uma pessoa santa, lutando. Ali é um mártir, aquelas pessoas te passando tentações na tua frente e você tendo que não negar. Não é fácil. Você tem que lembrar, eu estou negando a Cristo aqui nesse momento. Eu sou um jovem católico sentado. Eu escolhi sentar naquela mesa com aqueles jovens, é escolha sua. Sim. Mas você está sentado ali, todos estão dando opiniões, você está tendo uma conversa com aqueles jovens e de repente começa uma conversa e que aquela conversa fere tua fé. Fere tua fé católica, que faz você... Fere outros irmãos, muitas vezes, né? Outros irmãos, que muitas vezes é o fuxico, né? Sim. Aí você tem que lembrar, aqui é o meu mártir branco, eu tenho que vencer isso. Eu não vou ser um jovem que fala mal do outro. Eu não vou ser um jovem que fuxica, que o fuxico pode levar até a morte. A morte não até física, mas fazer com que a outra pessoa morra a alma ali e é capaz até de se matar. O fuxico leva a isso. E esse é o mártir branco que eu falo, temos que vencer ele. Todos os dias eu falo, quando eu acordo assim, eu falo para minha esposa, hoje vai ter graças, Deus vai mandar graças, mas Deus vai mandar provações
e também vai vir as tentações. Sim, com Na certeza. vida vai vir as tentações, as provações, e nós temos que vencer as tentações, as provações, e temos que aceitar as graças. Sim, com Todos os certeza. dias pensar isso. E aí, quando você estiver passando por um momento assim, essa semana eu passei por um momento de grande provação num local público, e eu me saí dali perdedor. Naquele momento, um momento de convívio com o ser humano, eu me saí dali perdedor. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei com a consciência acabada. Eu digo, eu não fui um católico que inala santidade onde eu estava. As pessoas que estavam ali vai sair dali achando que eu sou um bruto, um arrogante. Mas eu estou comprometido a não fazer mais isso. E aí é você buscar. O jovem tem que buscar a confissão. Tem que ser um jovem que... Para você ser um jovem santo, tem que buscar a confissão. Eu sei que muitos jovens hoje em dia têm vergonha. Para que se confessar? Eu falo diretamente com Deus. Não é assim. Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão, assim como o da Eucaristia. Vá se confessar, fale seus pecados e vamos buscar ser um jovem santo. Vá à Santa Missa sempre que der, mas não falte os dias santos de preceitos e o domingo. De forma alguma. Porque se você faltar, você está em pecado mortal. Sim. Você não pode comungar. Faltar à missa também é pecado. Sim. Mortal. Aí a pessoa diz, não, acha que faltar a missa aqui é qualquer coisa. A não ser em casos de necessidade, de extrema necessidade, sim, que você está em casa, um familiar seu adoeceu e você está tendo que cuidar daquele familiar, alguma coisa, entendeu? Mas em casos específicos. Senão, você está em pecado mortal, e pecado mortal é pecado mortal. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E a morte vem como um ladrão numa casa. Se você não preparou, não colocou cerca elétrica, não colocou segurança, nada, né? Não colocou segurança, ela vem. Realmente. E você se acaba. Porque, assim, a morte, a gente sabe que todos nós temos a morte como certo, né? Mas a gente tem também diversas formas de morrer antes do dia. Como que é isso? A tua alma. A tua alma, ela já está morta. Quando você já não liga mais para nenhum preceito, para mais nenhum ensinamento. Você não tem mais nenhum ordenamento na sua vida. Você tá vivendo aí como deixando a vida me levar, né? Sim. Aquela história. E aí, isso nos leva ao inferno. Quando a gente deixa de seguir o que é santo, o que é de Deus e o que é da Santa Igreja Católica. Isso leva o jovem à ruína, de verdade. Eu tinha uma catequista, na época que eu fazia a crisma, a preparação para o sacramento da crisma, né? E que ela falava assim, pra gente ir pra missa e chamar os nossos pais. Caso os pais não fossem, que a gente fosse mesmo assim sem eles, mas que dissesse, ó, eu tô indo, siga meu exemplo também, né? E ela falava também que se tivesse uma visita em casa, falasse, ela era bem direta, ela falava, fulano, tô indo à missa, você quer ir também? Se não quiser, você não vai me atrapalhar. Sim. O horário da missa é o horário da missa. A gente tem que ter coisas certas nas nossas vidas. E a gente tem que ter esse direcionamento. Quanto a esses problemas que a gente enfrenta, que todo mundo está propício a viver, eu costumo muito dizer, Valnei, que o demônio, ele nunca vai ir atrás de quem já é dele, de quem já é do mundo. Porque ali ele já está vendo que já destruiu aquele ser humano. Aquela pessoa já é dele. Ele vai tentar, né, a pessoa que está realmente seguindo os ensinamentos de Cristo. O católico que está tentando buscar a sua salvação, aquele jovem que está seguindo, que está buscando todos os dias, né, que está rezando o Santo Terço, que está frequentando a missa, que está realmente sendo fraterno, que está tendo amor ao próximo, aquele católico que está sendo fiel aos ensinamentos de Cristo, ele vai passar por muitas tentações, porque realmente é ali que o demônio quer que ele caia, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro da igreja, seja na rua, por diversos momentos a gente vai passar por tentações, porque ele quer que a gente caia. E aí é onde tem que estar fortalecida a nossa fé, porque a gente já olha para a situação, né, ou para as companhias que a gente tá, para o ambiente que a gente está, e a gente vai perceber que aquele ambiente não é para mim.
Aquele ambiente vai me levar à ruína. Aquele ambiente vai me levar ao pecado. E é assim que a gente vai selecionando. É importante demais a gente saber selecionar tudo que a gente está fazendo. Aonde que eu vou estar, com quem que eu vou estar e por qual motivo eu estou lá, né? Sim. Eu sei que o ser humano é falho e a gente está sempre buscando melhorar, mas a gente tem que ser firme. A gente tem que buscar ser um jovem educado na fé. Por exemplo, como a gente faz para a gente entrar numa faculdade, e porque hoje em dia você entra na faculdade e você sai ateu, porque os professores passam esse Sim. ensinamento errôneo. O que é que o jovem tem que fazer? Tem que buscar não procrastinar. Vai ler o catecismo da igreja. Ali está os ensinamentos. Lê a Bíblia. Lê o que a Igreja Católica ensina, está no catecismo da igreja. Lê ali que você não vai se perder. Mas tem que ter resiliência. Você vai querer o céu ou você vai querer o inferno? Porque não é possível que o jovem hoje em dia ele acredite, né, nesses momentos, nessas coisas mundanas que não tem nem 10 anos, 20 anos, 30 anos, que surgiu nessas modernidades. É o lobo vestido com pele de cordeiro. E Justamente. temos que saber diferenciar isso. Como sabemos, seguindo os santos. Você viu que os santos ensinou isso? Se eles são santos, os apóstolos, então siga. Mas temos que não procrastinar. O exemplo, eu gosto muito de falar que o exemplo arrasta, né? E isso é verdade. Sim. A gente sabe que os exemplos, eles trazem coisas boas e ruins para a vida das pessoas, A né? amizade mesmo influencia bastante. Justamente. Amizades influenciam na juventude, né? E a gente vive hoje em um mundo muito conectado, né? A juventude hoje em dia, Valnei, ela está muito conectada, né? Virtualmente, está todo mundo próximo e fisicamente, por mais que estejam a família inteira, né? Os jovens sentados na mesa com os pais estão todos distantes um do outro, porque eles estão cada um com o telefone na mão, né, distantes, e aquele momento ali que seria um momento de partilha de como foi o dia, de momento de ensinamento ao filho, né, ao seu filho jovem que você tem, você se torna um momento ali que todo mundo fica em silêncio, todo mundo fica só vendo reels no Instagram, né, vendo TikTok, e isso vai devastando a família, né, e aí isso afeta a fraternidade do jovem, o amor ao próximo do jovem, a criação, né, daquele cidadão como pessoa de bem, como pessoa que é bem instruída na fé, né, um católico ativo, né. E aí eu queria saber, Valnei, qual a tua opinião sobre hoje esses jovens que vivem conectados, né, e pessoalmente, né, presencialmente estão tão distantes? O que eu acho é que eles têm que ter um chacoalhão daqueles jovens que são mais firmes. Você tem que colocar aquilo ali. Tá no grupo de jovens, eles estão indo lá, você tem que dar um chacoalhão neles. Muitas vezes, você chega numa reunião de jovens, ou até em família, aí você vê todo mundo lá na mesa falando da família, falando das coisas de Deus, e aqueles jovens lá separados, no celular. E aí o que acontece? O pai tem que ir lá, quando mexe com ele, meu filho, você viu que você está perdendo? Sua mãe está falando aqui da comida que ela fez, aí que o filho vai se tocar. Então a gente tem que fazer com que esse jovem se toque, porque ele não está conseguindo sair daquilo ali. E nós temos que ser, os católicos que estão tentando seguir, tem que ser o católico que chame esses jovens. E não é fácil, porque eles estão lá socados e os que sabem estão prendendo aquele ensinamento. É igual aquela moeda no fundo do mar, Sim, que não passa porque realmente. tem medo. Quando vai conversar com eles, ainda faz se misturar e fica com medo. Sim. Vai fazer o que eles fazem. Então é isso que eu falo, nós temos que dar aquele chacoalhão. Temos que falar que isso não está bem, que isso vai levar à perdição. Os jovens que estão perdidos na masturbação, na pornografia, isso aí é a destruição. Eles estão perdidos ali, eles precisam de ajuda. E não é uma ajuda simples não de ajudar, porque a maioria dos católicos tem vergonha de falar. E você não vai só chegar e falar. Você tem que construir uma amizade com aquela pessoa, com aquele grupo. Você vai conversando com... Para você conseguir trazer ela para perto de você e trazer ela para o mundo onde o foco, o centro é Jesus, né? Sim. Um mundo cristocêntrico, né? O que eu posso dar
de palavra, de ensinamento aqui é isso. Para os jovens que já estão buscando uma santidade, que estão buscando, que estão ali longe do pecado mortal, que traga outra pessoa, que vai buscar aquela pessoa, porque Deus se alegra bastante quando você traz uma pessoa. Ali você praticamente ganha uma vida no céu, um lugar no Sim, céu, porque você vai ser uma pessoa repleta de graça na sua vida. com Basta você certeza. aceitar. Tem seu Certeza. livre-arbítrio, mas você vai aceitando Com certeza. com a graça de Deus. Nós precisamos ser, Valnei, jovens que a nossa essência exale Jesus Cristo, né? Sim, Em tudo que falamos, em tudo que sim, fazemos, em tudo que pensamos e vivenciamos, né? A gente precisa selecionar, precisa realmente ter esse direcionamento na vida. O nosso podcast de hoje foi justamente para mostrar, né, um pouco do que a juventude está vivendo, que são temas atuais, são coisas que rotineiramente os jovens vivenciam e que a gente pode transformar elas através da oração, da proximidade com Cristo, realmente sendo um católico fiel. Eu sou muito grata, Valnei, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, por suas palavras, seus ensinamentos, e saiba que a sua história, ela nos inspira a ser jovens melhores, viu? A eu que sua história agradeço. como jovem, como pai de família, como um profissional, você é um exemplo e precisa ser espalhado as nossas ideias, os nossos comportamentos como jovem que está buscando a santidade. Como eu disse aqui durante o nosso podcast, nós somos jovens que também falhamos, nós temos nossas falhas, nossos pecados, nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui reconhecendo que nós precisamos buscar a santidade. E isso é o que nos traz uma alegria de viver, alegria de Sim, viver com Cristo. Muito obrigada, eu que Valnei. agradeço. Uma palavra que eu vou falar aqui final. Eu peço a você, jovem, seja santo, busque a santidade. Não busque apenas a salvação de qualquer jeito. Busque ser santo, busque a santidade. O céu é para todos. Sim, o céu é para todos. E a juventude católica, ela é uma juventude que vai alcançar Cristo quando ela for realmente uma igreja jovem, uma igreja falante, uma igreja que vivencie também as Sim, palavras de Cristo, né? Que sejamos jovens católicos que influenciem outros jovens a se tornarem melhores, a buscarem a santidade. sim. Muito obrigada, Eu que Valnei. Muito agradeço. obrigada.